Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 a seguir. Isaías 55, 8 a seguir. Superando as expectativas. Você pode ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Te louvamos por tua palavra, Senhor. Abrimos o nosso coração, recebemos de Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo flua em nós, que o Senhor fale conosco. Nós cuidaremos e daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome de Jesus, amém. Assente-se por gentileza. O livro de Isaías é singular. O livro de Isaías possui 66 capítulos. E é singular porque alguns teólogos dizem que o livro de Isaías é como se fosse a Bíblia por inteiro, só que ao invés de livros, capítulos. Enquanto a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos de Isaías correspondem aos primeiros 39 livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Os últimos 27 capítulos correspondem aos últimos 27 livros da Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto. E é lindo a gente perceber isso, porque assim como a Bíblia, os primeiros 39 capítulos apontam para os últimos 27. Enquanto nos primeiros 39 a gente lê sobre retidão, um chamamento a arrependimento e tal, a gente olha os últimos 27 capítulos e percebe que ele está alinhado ao Novo Testamento, falando sobre graça. Existem apontamentos que deixam claro, como por exemplo, este capítulo, o capítulo 55 de Isaías. E é lindo ter essa percepção. Muito obrigado, querido, isso é uma bênção. Então, é lindo isso. E aí eu quero que você observe o que Isaías fala aqui. Olhe o versículo de número 1 do capítulo 55 de Isaías. Diz assim: a todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O primeiro versículo do capítulo 55 de Isaías está falando: olha, aquilo que custa vai ser de graça. Diga, aquilo que custa vai ser de graça. Quer dizer, aquilo que para muitos é caro vai ser de graça para você. Diga, aquilo que custa vai ser de graça. E é lindo ter esta percepção. Você vai perceber que o profeta Isaías, para trazer este entendimento sobre a terra, você vai perceber isso. Lá no capítulo 6, ele tem uma experiência. E esta experiência se dá no céu. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Diga, Isaías foi ao céu. E eu fiquei pensando,
por que é que Deus pega um profeta aqui dessa terra e leva ao céu? E a conclusão que eu cheguei é: existem pessoas que, para entender o que Deus tem na terra, Deus tem que levar ele a uma dimensão no céu, para que ele compreenda quem Deus é, o que Deus tem, o que Deus pode e o que Deus quer. E é lindo, porque você vai entender, observando a vida de Isaías, que antes do capítulo 6, ele fala 5 ais. Ele fala ai deste, ai daquele, ai do outro, mas quando ele chega diante de Deus, ele diz: ai de mim. Deus leva Isaías ao céu para mudar a mentalidade de Isaías. Deus não queria que Isaías continuasse pensando da mesma forma. Deus queria que os pensamentos, que as convicções, talvez, mas que as ideias de Isaías fossem mudadas. Você vai perceber que Isaías está dizendo: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo no céu, ele está reclamando do povo da terra. O que é que se vê no céu, senão a glória de Deus? Você vai ter essa percepção lendo o texto, porque no céu só existe adoração, não existe murmuração, não existe reclamação, não existe acusação. No céu há o quê? No céu há adoração. Escute o que eu vou dizer: é a nossa adoração que nos faz sermos parecidos com Deus. É a nossa adoração a Deus que transforma o nosso caráter. Diga amém. Então você vai perceber que lá no céu, enquanto Isaías está dizendo: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, enquanto ele está dizendo isso, os anjos, os serafins, os seres angelicais estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O que isso quer dizer, pastor? É que quando você está tão conectado com Deus, você para de ver defeito na vida dos outros e começa a ver o que Deus quer que você veja. Diga amém. Deus tem que mudar a mentalidade de Isaías, para que Isaías tenha a percepção de que a terra não é um lugar assim, tão ruim, que não tem jeito. Pode ser que alguém está dizendo para você que não tem jeito. Pode ser que alguém está dizendo que cada vez vai ficar mais difícil. Ok. Cada um tem a sua fé e crê naquilo que supõe. Eu já vi crente usando a Bíblia para dizer que não precisa ajudar pessoas com necessidade. Eu já vi crente usando a Bíblia para dizer que pode pecar. Eu já vi crente, porque todo texto fora de contexto gera pretexto. Já vi tanta gente. Mas quando eu olho para o compêndio teológico bíblico, quando eu olho para isso, a compreensão que me vem é: um relacionamento com Deus muda a minha perspectiva em relação à minha vida e à vida dos outros. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te alavancar, te impulsionar a um relacionamento muito maior com Deus, porque é neste relacionamento que você vai superar todas as suas expectativas. Diga amém. Aí a gente se depara com este capítulo 55, e você vai ver na epígrafe do texto a seguinte expressão: graça oferecida gratuitamente a todos. E o capítulo 55 começa dizendo isso: ei, você que tem sede, vinde às águas. E você que não tem dinheiro, vinde comprar e comer. Como é que eu vou comprar sem ter? É porque já foi pago.
Você não precisa pagar o que já foi pago. Você não precisa pagar o que Deus já pagou. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu podia falar sobre isso, mas eu tenho que ir adiante. Aí o versículo 2, Isaías diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Diga amém. Olha a chamada de atenção que dá. Existe coisa que Deus já conquistou para você. Existe um preço que já foi pago para que você tivesse uma vida abençoada. Mas o que é que Isaías quer dizer com isso? Se o objetivo da sua vida são as coisas, é o comer, é o ter, é a possessão, é o conquistar, é o ajuntar, sabe? É o possuir. Se o seu objetivo é esse, então, ao mesmo tempo que você tem esse objetivo, você está dispensando o cuidado de Deus. Você está desmerecendo a presença de Deus. Agora, se o seu objetivo é Deus, é a sua palavra, é a sua presença, logo os benefícios dele virão sobre a sua vida. Porque, escute o que eu vou dizer, Deus tem prazer em expor os benefícios dele. Ele quer que você se relacione com ele. E enquanto você se relaciona com ele, muita coisa é acrescentada na sua vida. Pastor, e os meus problemas? É só tratamento de caráter. É só tratamento de caráter. É só ajustamento. É só reposicionamento. Eu me gloriarei disso, das minhas fraquezas, dos meus problemas, das minhas aflições. E como é que eu vou me alegrar diante de problemas e circunstâncias? Eu vou me alegrar porque eu tenho uma esperança. Eu vou me alegrar porque eu tenho uma palavra. Eu vou me alegrar porque eu sei quem é o meu Deus. E é isso que muda tudo. É isso que dá sentido. É isso que me faz chegar lá. Diga amém. Diga, se o meu objetivo é a presença de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Eu podia falar de Mateus capítulo 6 e 33, mas não, quero ficar nesse texto. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos, escute, toda vez que você ouve a palavra, recebe a palavra, dá atenção à palavra, a sua alma vive. É simples. Você dá ouvido à voz de Deus, as suas emoções se equilibram. Você dá ouvido e atenção à voz de Deus, as coisas começam a ter sentido para você. E aí, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha o nome de quem está aqui. Um homem que antes da graça tem a compreensão da graça. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque antes da graça, na lei, debaixo da lei, ele tem uma compreensão a respeito de quem Deus é. Olha que coisa linda. Como é lindo quando alguém começa a compreender a mente de Deus. Quando alguém começa a ter prazer nos decretos de Deus. E quando você tem prazer nos decretos de Deus, você até pode falhar contra eles, mas logo você se ajusta. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
E o temor só vem sobre aquele que tem o seu coração inclinado para a voz de Deus. Davi, antes do seu tempo, antes do tempo da graça, na lei ele tem isto: eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele ouve a voz de Deus. Aquele que ouve a voz de Deus, a sua alma vive. Porque tem gente que está vivo fisicamente, mas a alma está abatida, morta. Morreu para si mesmo, morreu dentro de si. E morreu porque não decidiu. Escute, existem coisas que são decisão que a gente toma. Não decidiu abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus. Nós somos bons em julgar, mas somos ruins em assumir responsabilidade. Nós somos bons em falar do nosso direito, em falar o que a gente pensa, mas somos ruins em misericórdia. Agora, quando começamos a ouvir a voz de Deus, as coisas começam a se ajustar, e a vontade de Deus começa a falar mais alto na minha vida. Diga amém. Agora o versículo 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Esse versículo eu vivi quando entrei em Israel, porque você olha em Israel peregrinos de todas as nações. Você vai olhar um angolano, você vai ver um britânico, você vai ver os americanos, você vai ver mexicano, você vai olhar até gente da própria Síria, você vai olhar brasileiros, argentinos, andando pelas ruas de Jerusalém. Ao mesmo tempo que você observa a reação do povo judeu, um misto de ciúme com um misto de alegria. Ciúme e alegria. Ciúme porque a gente está adorando o Deus que eles acham que a gente não deveria adorar, porque não tem direito. Porque na percepção deles, eles não entendem que a gente tem direito, que nós somos filhos enxertados. Nós somos ramos enxertados na oliveira. Nós somos filhos pela fé, na fé de Abraão. Olha que coisa linda. As promessas que Deus tem para o povo de Israel também são promessas para nós. Vou repetir: as promessas que Deus tem para o povo de Israel também são promessas para a minha vida. E por que são, pastor? Ora, porque eu estou pela fé de Abraão. Eu sou filho de Deus. Diga amém. Então perceba isso, como é lindo. E aqui o texto, Isaías, está profetizando isso. Uma nação de gente que não é gente da vossa aliança, não é gente que você pensa que tem direito. Deus vai trazer de outros lugares, vai levantar uma nação de gentis, e essa nação será de toda a terra. São os salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu e você estávamos fora, mas a graça nos incluiu, nos abraçou, nos resgatou. Jesus nos trouxe de volta para Deus. E aí o versículo que você conhece: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo na era que a decisão de buscar, a decisão de invocar, essa palavra invocar, gente, ela é muito forte. Não é tão simples assim. Você vai perceber, essa palavra
essa palavra invocar. Invocar quer dizer chamar, clamar, recitar, gritar, proclamar, trazer para perto. Essa palavra invocar quer dizer fazer com que tal pessoa se manifeste. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Lembra do pai dizendo: Valmor da Costa Batista, onde é que você está, rapaz? Meu pai estava invocando minha presença, mas não dava 2 segundos, estava na frente dele, que se falasse meu nome completo e eu não fosse, antes dele repetir o nome inteiro, já estava apanhando a metade. Agora, escute, Deus quer ser invocado na sua vida. Essa palavra invocação, a gente sempre pensa em coisa maligna, mas deixa eu dizer uma coisa: você tem um prazer que pode usufruir, o prazer de estar na presença de Deus. Diga: existe um prazer para mim, que é o prazer de estar na presença de Deus. E como é que isso acontece? É quando eu trago Deus para onde eu estou. Pastor, parece que eu estou obrigando Deus a vir. Não, você está dentro de um caminho bíblico, não que te dá direito, que não é uma questão de direito, é uma questão de querer. Deus quer se manifestar na sua vida. Diga: Deus quer se manifestar na minha vida. Já experimentou no seu quarto você começar a orar e dizer: Senhor, não tenho força para isso, não tenho força para aquilo, não sei como decidir, não sei como fazer. Você está orando e de repente a percepção que vem é que Deus está ali naquele lugar, naquele momento. Oh meu Deus! Lá na Angola eu percebi que ao começar a orar eles não paravam. E eu fui e perguntei para um irmão: irmão, mas eles oram tanto assim? Aí o irmão falou: eles oram até sentirem que Deus respondeu, e eles sentem isso dentro deles. Tem gente que começa a orar: Senhor, estou com tanto problema, Senhor, me ajuda. Ai, já que tanta luta. Ai, minha sogra, Senhor. Ai, meu Deus, essas contas para pagar, Senhor. Ai, esse patrão endemoniado, Senhor. Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor. E fica reclamando. Ele acha que oração é terapia. Pode até funcionar como, mas escute, ore até entender que Deus ouviu, até entender que Deus respondeu dentro de você. Quando minha mãe orava por mim, eu estando fora da igreja, creio eu que ela parava de orar quando tinha a certeza dentro dela que aquela história que eu vivia ia ser mudada. Ore até ter a convicção de que Deus está mudando as circunstâncias da sua vida. Não abra mão da oração. Deus quer que você busque, Deus quer que você invoque. Se você invocá-lo, Ele virá. Ele se manifestará na sua história, Ele se manifestará na sua família, Ele se manifestará nos seus negócios, Ele se manifestará na sua vida. Diga: é de graça. Diga: o preço já foi pago. Isaías é um profeta messiânico. Ele está falando de algo que vai acontecer. Ele está falando de uma realidade que não é a realidade dele. Ele não tem a dimensão clara disso, mas ele profetiza, porque ele é um instrumento de Deus. Ele fala o que Deus está dizendo. Oh, aleluia. Diga: é de graça. A graça do Senhor está sobre mim. Aí parece que, já que é de graça, eu posso ser irresponsável, posso levar a vida do jeito que eu quiser. Olhe para o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A graça não tem preço. Você não paga para receber a graça de Deus, mas para viver a excelência da graça, para viver a dimensão da graça, para usufruir dessa graça,
é preciso assumir responsabilidade. Eu não assumo responsabilidade para merecê-la, eu assumo responsabilidade para honrá-la. Eu não assumo para comprá-la, eu assumo para honrá-la. Escute o que eu vou dizer: vale a pena ser crente, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena abrir a Bíblia, vale a pena dizer: Senhor, fala comigo, vale a pena vir na igreja, vale a pena evangelizar. Eu não faço isso para merecer a bênção de Deus, eu não faço isso para merecer a presença de Deus, eu não faço isso para merecer a graça de Deus, eu faço isso porque eu recebi a graça. De graça recebeste, de graça. Eu não uso a graça, não abuso da graça, eu sou responsável. Eu assumo responsabilidade por aquilo que Deus fez em mim. E agora, na minha maneira de viver responsável, eu anuncio o Evangelho a todos. Por isso que a gente vai ler lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, na era da graça, já no nosso tempo: aquele que pecava, não peque mais. O que mentia, não minta mais. O que adulterava, não adultere mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. O que mentia, não minta. O que roubava, não roube. Porque a graça vem, você recebe e assume uma responsabilidade. Deus apaga o teu passado e te dá uma história, uma via totalmente nova para você caminhar. E caminhar como? Com responsabilidade. Quando você é responsável com aquilo que Deus fez na sua vida, você está adorando, você está honrando a Ele. Diga amém. Agora isso aqui, versículo 8 a seguir, nós lemos. E o que esse texto quer dizer? Quando fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para superar as expectativas, é preciso viver, ter o entendimento desta dimensão. Escute, escute. Ei, suba de nível, vai. Saia desse nível aí da reclamação, do não dar, da incredulidade. Sai desse nível da dúvida. Sai desse nível do conformismo. Sai desse nível aí da religiosidade. Sai desse nível aí, sabe, da irresponsabilidade, da instabilidade. Sai desse nível e suba para o nível de Deus. Comece a compreender. Deus quer mudar a sua mente. Tem gente aqui que Deus tem que levar no céu. Tem gente aqui que tem que ter uma experiência real com o Espírito Santo. Escute, eu sei, é uma experiência poderosa com o Espírito Santo que vai mudar o nosso caráter, a nossa vida. Ou Deus permite que a gente seja testado, provado no sofrimento, na angústia, na aflição, e a gente tenha então a consideração do que é a sua presença, a sua palavra, a responsabilidade que precisamos ter. Ou então uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero que você tenha essa experiência. Eu tenho orado para que um avivamento venha sobre a mais de Cristo. Eu tenho orado para que o fogo de Deus se acenda dentro do teu coração, que haja uma mudança nas suas atitudes, no seu comportamento, que você saia desse nível terreno, animal e diabólico, e você vá para o nível daquela sabedoria que vem do alto, na dimensão do céu. A fé de Deus. Você tem que ter a fé que Deus tem. Pastor, eu tenho a fé. Escute, não é a fé do determinismo, de dizer que as coisas vão acontecer e ponto final. Não é essa fé, não. É a fé na palavra. Se você desassociar a fé da palavra de Deus, vai virar psicologia positiva. Isso é um problema, porque eu já vi tanta gente frustrada porque crê naquilo que não dá para crer, naquilo que não vai acontecer.
Eu caminho aqui, essa é a minha via. Para onde essa palavra me enviar, eu vou. O que esta palavra disser que eu tenho que fazer, eu vou. Não é para merecer a graça, mas é para honrar a graça que me alcançou. Eu quero terminar com os últimos versículos que tem aqui, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Preste atenção nisso aqui. Eu vou ler de novo. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus criou processos. Existe uma lei natural estabelecida. Deus estabeleceu uma lei na natureza e tudo está sujeito a ela. Quando a gente compreende que Deus já estabeleceu, quando a gente compreende que Deus estabeleceu ciclos, quando a gente compreende que Deus estabeleceu uma regra de como as coisas funcionam, escute, o universo está sustentado na palavra de Deus. Deus disse que seria assim, assim será. Deus estabeleceu a noite, Deus estabeleceu o dia, Deus estabeleceu as estações, está estabelecido. Quando você entende que as coisas acontecem num ciclo, quando você compreende que é assim que Deus trabalha, oh glória a Deus, você entra na hora certa no ciclo, para ver se cumprir na sua vida aquilo que Deus quer fazer. Você compreende que tem gente que entra na hora errada e antes de começar a viver a bênção sai dele. A graça de Deus é favor de Deus. Deus construiu um ciclo na graça para você viver nesse ciclo e usufruir do cuidado dele em tudo. Por isso que as coisas acontecem na hora certa. Já viu que é de forma cronológica? Ninguém se converte e tem um baita de um problemão. E se tiver, porque outros maiores virão. Mas é probleminha, soluçãozinha. Probleminha, vitoriazinha. Problema, vitória. Problemão, vitoriazão. Mega problema, mega vitória. Super power tech problema, super power tech vitória. Problema que você diz, isso é para me matar. Aí vem solução e vitória para você viver. Quando você tem compreensão disso, você não fica frustrado. Pois é, onde está o Senhor? Não, você sabe que Ele está ali. Você sabe que Ele é fiel. Olha o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Escute, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Você compreende isso? Você recebe sobre a sua vida isso? O que Deus tem te prometido vai acontecer na sua vida. Se agarre a isso. Versículo 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isso é graça. Você sai com alegria e em paz você é guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você vai andar e a natureza vai se alegrar. Isso eu ouvi de uma pessoa dizendo que um pregador pregou isso. Eu ouvi e gravei isso. Pastor Josué Gonçalves,
Muitos anos atrás, quando pregava para casais, disse: quando um casal, uma família começa a brigar, se dentro daquela casa tem uma samambaia, a samambaia morre. Eu fiquei, até outro dia estava pesquisando, não encontrei nada. Eu estou tentando ver onde é que existe uma pesquisa em relação a esse assunto. E quando eu li esse texto, eu lembrei dessa mensagem que ele pregou para casais lá atrás. E eu cheguei a essa conclusão: é isso mesmo. Se você tem da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida, até a natureza se alegra quando você passa. E eu quero declarar que Deus vai fazer com que a natureza, ao invés de ser uma objeção, ao invés de ser uma barreira, ao invés de ser um problema, será motivo de alegria na sua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, em lugar do espinheiro, espinho, aquilo que espeta, aquilo que faz ser ruim, crescerá o cipreste. O que é o cipreste? É um pinheiro, é uma árvore nobre, cuja madeira foi usada para fazer utensílios para reinos, para reis, para palácios, como também foi usada para se construir parte do templo do Senhor. Ao invés de você se sentir espetado, ao invés de ficar difícil, as coisas não contribuírem, não, vai ter coisa nobre. A tua causa será nobre, a tua vida será nobre, porque a graça do Senhor está sobre ti. Diga: a graça do Senhor está sobre mim. Em lugar da sarça, da ortiga, sabe, em lugar da planta que se dá no deserto, ao invés disso, crescerá a murta. A murta crescerá a árvore, ao invés de plantas rasteiras, uma árvore. A árvore dá frutos. Escute, você vai dar frutos na estação certa. As tuas folhas não irão cair, os teus frutos serão frutos de bênção. É isso que Deus fará na sua vida, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Mas a grande questão está aqui, em você mudar o seu ambiente desta terra para um ambiente celestial. É uma força de expressão minha, mas é uma compreensão teológica que tenho. Deus sempre irá desejar ou trazer o céu para a sua vida, para você compreender o que Ele tem para ti, o que Ele quer fazer, ou te levar a esse nível. É por isso que o tempo todo a gente vê: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do céu. Olha só, aí a gente vai aprender a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus o tempo todo quer trazer uma mentalidade do céu para a sua vida, porque essa mentalidade humana, esta mentalidade não é humana, né? Está relacionado com humildade. Mas vamos lá, esta mentalidade desta natureza pecaminosa, adâmica, esta mentalidade mais te atrapalha do que te ajuda. Então Deus quer trazer as coisas do céu e colocar aí dentro, nesse coração aí, quer arrancar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus quer mudar essa estrutura, a sua identidade, te levando ao quê? A ter uma percepção que a vontade dele é melhor do que a tua vontade. Como é que eu vou ter as minhas expectativas superadas, entendendo que eu posso querer o melhor, mas ainda assim Deus tem melhor do que eu quero. Deus tem melhor para você, Deus tem o melhor para você do que você mesmo deseja. Escute,
o seu pensamento é raso diante do pensamento de Deus. O problema é quando a gente toma decisão sem levar em conta qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Decisões emocionais me levam a resultados emocionais. Decisões carnais me levam a resultados carnais. Decisões espirituais me levam a resultados espirituais. Se eu decido obedecer a palavra, eu irei ter a resposta de Deus através da sua palavra. Você quer os benefícios da palavra? Então se aproxime do Deus que está falando, porque Deus não falha e Deus tem o melhor para a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos. Talvez a sua expectativa é receber algo de Deus, mas o que Deus quer gerar em você é diferente. Deus não quer te dar alguma coisa. Deus quer ter um relacionamento contigo. Para você dizer que valeu a pena, que vai valer a pena, antes você precisa se entregar a Ele. Antes você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero que o Senhor me perdoe de todo pecado. Eu sei que eu não preciso pagar o preço para receber a Tua graça, mas eu quero assumir a responsabilidade e tomar a decisão de entregar a minha vida a Ti. E é aqui, é esse o passo, é esse o início. Se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus publicamente, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você quer tomar essa decisão hoje, você diz: é a minha noite, levante uma de suas mãos bem alto aí. Aleluia. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente.